multidão ou discípulo? Quem é você no relacionamento com Jesus? Eu sou Cleverton Vieira, seja muito bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. É uma honra e um prazer estar contigo aqui para compartilhar algo de Deus. Como eu sempre digo, o Pequenos Goles consiste em trazer respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano. Então vem estar com a gente, vamos estar junto aqui. Fica nessa mensagem até o fim, porque senão pode ser que ela não faça sentido para você. Vamos junto, você está vendo aí então o tema dessa mensagem, multidão ou discípulo. Eu quero antes compartilhar um trecho bíblico contigo e aí depois vamos explorar, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E o trecho bíblico que nós vamos ver hoje está lá em Marcos 3, dos versículos 7 ao 15, que diz assim: Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar. Preste atenção em cada frasezinha aqui. Então, Jesus retirou-se com os discípulos para o mar. E uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus." Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Até aqui nós vamos ver. Então aqui nesse trecho aqui que nós lemos da Bíblia, nós vemos aqui dois grupos de pessoas aqui que seguiam a Jesus. A multidão e os discípulos. E aí, mas qual a diferença, Cleverton, dos dois? Você viu ali que eu falei para você prestar atenção em cada trechinho ali do texto. E em muitos lugares ele fala: a multidão vinha, a multidão seguia, a multidão estava. Jesus era um homem seguido pelas multidões. Tem situações ali que a Bíblia relata de 5.000 homens, só homens fora mulheres e crianças ali terem seguido ele para ouvir algo ali, uma mensagem dele, ver ali Jesus agir. E essas multidões iam atrás dele. Só que eles ficaram como ali? Claro que muitos eram curados, eram tocados, as pessoas eram transformadas pelas mensagens que Jesus trazia, mas eles acompanhavam, eles estavam ali meio que num papel de espectador. Participava, mas era espectador, estava meio à distância. Eles estavam vendo o que Jesus fazia, mas não estavam com eles ali com ele na intimidade. E aí você vê o outro grupo de pessoas que são os discípulos. Você viu aqui que no final do trecho foi quando Jesus escolhe os discípulos, mas ele fala lá em cima que Jesus retirou-se com os discípulos para o mar, ou seja, os discípulos estavam com ele, caminhando. Qual era a diferença dos discípulos da multidão? Como eu falei, a multidão olhava o que Jesus estava fazendo, sabia o que ele estava fazendo e ia atrás dele. Alguns eram curados, eram transformados sim, mas os discípulos estavam ali no dia a dia, estavam na intimidade com Jesus, tanto que ele escolheu 12 para serem apóstolos, para que estivessem com ele e ele os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Logo, o poder que estava sobre Jesus era dado àqueles que eram discípulos. Tinham o mesmo poder para expulsar, pregar, aprenderam com Jesus como pregar a mensagem. Então, querido, o discípulo estava no dia a dia com Jesus. Tinha momentos de intimidade a ponto de ele confiar o mesmo poder que tinha nele para esses discípulos. Então, qual a diferença? A multidão ficava à distância. Eles sabiam o que Jesus estava fazendo e algumas vezes participavam. Os discípulos estavam no dia a dia, participavam ali
estavam todo o tempo com Jesus, largaram suas coisas ali para estar e acompanhar Jesus, e com ele aprendiam e tinham do mesmo poder que tinha sobre ele. E aí, nós, como estamos? Você está sendo multidão ou discípulo? É aquele que vê os feitos de Jesus ou aquele que participa junto com Jesus dos feitos que ele tem a fazer? Existe uma grande diferença sobre isso. O Senhor nos chama para perto. Hoje Ele nos faz discípulo. Hoje Ele nos deixou o ID para que fizéssemos as coisas que Ele fazia e ensinássemos o que Ele nos ensinou. Então, o que estamos sendo? Estamos sendo a multidão? Aquele que vê, aquele que está no meio do povo, que está no meio daquele monte de pessoas, que está ali olhando o que Jesus está fazendo? Ou vamos fazer junto com Ele, sendo discípulo? E aí? Você está sendo multidão ou discípulo? Se quiser, comente sobre isso aí nesse vídeo, tá joia? E se você está aqui até esse momento aqui conosco, escutando essa mensagem, se inscreva aí no meu canal. Estou aí no YouTube como Cleverton Lima Vieira. Você pode encontrar também por Pequenos Goles de Água Viva. Tem uma playlist do Pequenos Goles que tem aí quase 200 mensagens. Assina lá, vê toda a playlist. Eu estou também no Instagram, no Facebook e no TikTok, todos como Cleverton Lima Vieira. Você vai achar uma mensagem edificante lá para encher o seu coração aí, tá joia? Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Deixo aquele abraço de sempre, aquele beijo, fique com Deus e até a próxima mensagem.